Fala, nação bugrina, tudo bem com vocês? Bom, com a gente tá tudo certo. Bem-vindos a mais um Arquibancada Guarani com pré-jogo número 126 do jogo de Guarani e Cruzeiro. E bom, como vocês já devem ter percebido, a gente tá com um modelo diferente hoje. Estamos sem o nosso pai, mas mesmo assim podem ficar tranquilos que a organização e a ideia vai ser a mesma. Vamos tentar trazer para vocês ideias sobre o jogo de amanhã, o que a gente espera, tratar um pouco sobre a posição do Guarani no campeonato, o que a gente pode esperar nessa sequência. E, bom, Marcelo? Fala, nação, tudo bom? Estamos aqui para substituir nosso pai, né, que não conseguiu gravar, mas a gente vai fazer a mesma coisa, né, aquele papel da arquibancada de sempre. Bom, então espero que vocês gostem e vamos começar então falando um pouco, pegando uma pontinha do último vídeo que a gente não participou, então vamos falar aqui. Que jogo, né, gente? Olha, nosso pai já fez o pós-jogo, já deu a opinião dele. Um jogo duro, a gente sabia que ia ser complicado, mas olha, bem abaixo do que a gente esperava. Os jogadores importantes que a gente contava tanto Foram mal, né? foram bem mal. O Regis não contribuiu como a gente esperava, errando aquele pênalti. Fez um jogo muito ruim também, né, mano? Não é como se a gente pudesse dizer que não esperávamos um jogo difícil, mas um pontinho seria melhor do que nada, que foi o que aconteceu, né? Deram na nossa mão um ponto e a gente conseguiu deixar escapar. E isso pode fazer falta lá na frente, principalmente a gente agora, querendo subir, né? Sem dúvida, Marcelo. Então... E partindo desse ponto, a gente pode trazer um pouco sobre a questão da própria tabela, né? Vamos então, a gente tem aqui o Coritiba em primeiro com 52 pontos, praticamente com seu acesso encaminhado, mas porém, entretanto e contudo, vem perder em casa para o Confiança até o momento que a gente está gravando aqui, estava no intervalo do jogo, mas 52 pontos, está com a sua classificação bem encaminhada. Em sequência vem o Botafogo em segundo lugar, com jogo a menos e 47 pontos. A mesma pontuação do CRB em terceiro, também 47. O Avaí, com a vitória sobre o Londrina, chega a 46 e assume a quarta colocação do Goiás, que perdeu na rodada. Em sexto, então o Goiás com 45, em sexto o Guarani 41 com um jogo a menos. E deixamos chegar, gente. Vasco com 40 pontos, embalado pela torcida, a mídia explodindo. Infelizmente, acho que vai ser mais um concorrente, aumentando, expandindo aquela disputa que a gente vem trazendo nos outros vídeos. Do terceiro, exato, do terceiro ao sexto, agora a gente chega ao sétimo, com o Vasco também chegando. O que mostra ainda mais a importância de pontuar amanhã e de pontuar com 3 pontos. Nada mais importa além da vitória. Marcelo, o que você acha do jogo de amanhã? Vai ser um jogo de difícil, né? Com certeza, porque o Cruzeiro é um time que não tá bem no momento, mas todos os jogos nossos contra eles foram muito difíceis. Sem dúvida. Lá e aqui. E infelizmente a gente ainda não vai ter a torcida, né? A nossa torcida só vai poder voltar jogo contra o Londrina em casa. Mas mesmo assim a gente vai ter que, como você falou, buscar essa vitória de qualquer jeito. Não importa, meio a zero, a gente precisa trazer esses 3 pontos. E falando um pouco sobre o Cruzeiro, a gente tem um histórico aqui no canal, já participamos de vários pré-jogos, pós-jogos com canais da torcida do Cruzeiro, máximo respeito a eles, porém não se encontra numa posição tão agradável na tabela, né? Mesmo com Luxemburgo, aquela pressão gigantesca para conseguir o acesso, eles hoje estão em 15º com 31 pontos, 10 a menos que a gente, e ainda brigam pelos 44 pontos para poder escapar de vez do rebaixamento. Né? E aí assim tentar sonhar, mas convenhamos aqui com todo o respeito, torcida cruzeirense, acho que não vai acontecer, né? Vocês deixaram para chegar no final agora, acho que não é a realidade de vocês e que na verdade é a nossa, né? Então voltamos retomando a importância desse jogo. Ou a gente pontua, no caso os 3 pontos, ou a gente dá adeus a essa chance. Lógico, matematicamente não é impossível. Temos uma sequência agora que no primeiro turno a gente conseguiu engatar, se eu não me engano, 4 ou 5 vitórias consecutivas. Sim, por aí. Então a gente tem que aproveitar essa sequência agora, né? Porque a nossa última sequência os nossos últimos 3 jogos são Avaí, Goiás e Botafogo. Então a gente não pode deixar pro final para conseguir buscar esses pontos decisivos, né? Assim como de todo o vídeo aqui, a gente tem que fazer nosso dever de casa. Todos os jogos em casa a gente não pode deixar escapar pontos a partir de agora.
em consideração dessa sequência final, como o Marcelo disse. Deixar para resolver nas últimas rodadas, ou especificamente na última rodada contra o Botafogo, lá no Engenhão, gente, vai ficar muito difícil. Não dá para garantir nada. Então, bom, partindo desse princípio, em relação a esse jogo, Marcelo, o que você espera da moral do Guarani, como ele vai vir para campo, em cima de um Cruzeiro pressionado? Sinceramente, depois da derrota, da derrota triste, né? Foi um sentimento muito que podia a gente dar perdeu mais. Um negócio que a gente tava na nossa mão e a gente conseguiu perder a oportunidade. Vai ser um negócio, o time não sei se está com uma moral boa, mas como eu falei, a gente vai ter que buscar, não importa moral boa, ruim, tem que dar vontade, tem que dar o sangue para buscar essa vitória. E não sei o que você acha, mas sinceramente o nosso time é melhor que o deles, é melhor do que o Cruzeiro. E dá pra trazer, tem que trazer de algum jeito esses 3 pontinhos. Né? Olha, Marcelo, concordo com você. Não só dá como devemos trazer. Eu acho que em relação à moral do time, a derrota foi dura, principalmente como se deu a derrota, o pênalti perdido no final, que a gente poderia trazer no mínimo 1 ponto. Mas eu acho que o Guarani tá com a cabeça no lugar, aparenta pelo menos tá não tranquilo, mas consciente do seu papel, do que pode buscar. E eu acho que o que aconteceu deve ficar para trás. E o Guarani tem que partir para cima, tem que trazer esses 3 pontos para o time na classificação. De modo que, se o Guarani ganhar amanhã, ele chega a 44 pontos e fica a 2 pontos do G4. Ou seja, continuamos na briga. Sim. E com um gostinho de podíamos já estar dentro do G4 se estivéssemos ao mínimo pontuado contra o Coritiba. Não estou falando nem de vitória aqui, mas sim de um empate. A gente estaria já empatado ou muito mais próximo do G4. Então, Marcelo, vamos falar um pouquinho da escalação. O Guarani, essa semana, aparentemente sem surpresas, uma notícia sobre um possível interesse no lateral Jefferson do Sport, mas ainda é muita sondagem, nada concreto. E nenhum desfalque, aparentemente, em relação ao time escalado no último jogo. O Thales saiu contundido, mas aparentemente não foi vetado. Então, Marcelo, com essa perspectiva de um time igual das últimas rodadas, que o Daniel Paulista já vem repetindo a escalação, com o Todinho na frente, e Bruno Silva muito criticado, e Rafael Martins no gol, o que você espera desse time? Eu acho que não a minha escalação aqui eu queria, mas o que vai vir, eu acho que vai vir igual ao do último jogo, como você falou, sem nenhum desfalque, eu acho que ele mantém, dificilmente ele muda alguma coisa, né? Concordo. Eu acho que, galera, de novo, repetindo, essa é a provável escalação que a gente acha que vai vir e que provavelmente vai ser a utilizada pelo Daniel Paulista. Mas, Marcelo, você faria alguma mudança para você? Poderia mudar alguma coisa nesse time? Eu acho que, como meu pai sempre fala, um bom time precisa de um bom goleiro. Começa por um bom goleiro. E a gente não tem esse bom goleiro. Principalmente com o Rafael Martins, que, sinceramente, no gol contra o Curitiba, foi responsabilidade dele. Não dá pra espalmar uma bola no jogo daquele, não dá pra espalmar uma bola não tava fácil, mas não pode espalmar no meio da área. Não dá, é uma bola, assim, ou espalma pro lado ou sem encaixa. Não pode, porque a gente perdeu todo um jogo que tava feio o jogo, tava ruim, mas um 0-0 tava garantido ali. Eles não tinham tido muita chance. Concordo com você, Marcelo. Acho que o Guarani não fazia um bom jogo. O Coritiba tinha mais presença em campo, mas não eram chances absurdamente favoráveis ao Coritiba. Acho que era um jogo bem parelho, digamos, em chances. Óbvio, o Coritiba foi melhor, mereceu a vitória. O Guarani não deu trabalho, vamos dizer assim, para o Coritiba, a não ser o pênalti, a reta final. E ponderações aqui, com a entrada do Índio, o Guarani teve um toque de bola melhor. Teve uma melhora nesse sentido, mas não saiu muito disso. Então, acho meio drástico essa questão do goleiro refletir no time inteiro, mas concordo no sentido de que o Rafael Martins não transmite confiança, principalmente para a torcida, ainda que haja opiniões diferentes, distantes. Tem gente que gosta bastante dele, ou acha que ele está fazendo um trabalho razoável. Mas para mim não tem como, não transmite confiança.
defende o básico quando defende, não faz nenhuma defesa absurda. Teve seus bons momentos, claro, mas opinião minha, pessoalmente, depois daquele jogo contra o Vitória, pra mim, foi a gota d'água. Né? Foi a gota d'água. E então chegamos no ponto. O Mesquita como solução, pra mim, também não me agrada. Eu acho um ótimo goleiro, pra mim foi a solução no ano passado, né? Começou o ano como titular, mas tá bem abaixo do seu auge no ano passado, então acho que não é que não me transmite segurança, mas também me deixa um ar de será que ele é o goleiro certo? E aí a gente volta naquela ideia de que vários vídeos em que nosso pai fala do Cavicchioli, que a gente deixou sair sem nem jogar. Gente, águas passadas, não dá pra ficar lamentando por aqueles que já foram, né? Acho que a gente precisa de uma solução. Provavelmente não virá nessa sequência de Série B, ficando para a próxima temporada. Sim. Mas é um ponto a ser trabalhado mais para frente. Para amanhã, acho que não tem muita dúvida e muita discussão. O time vai ser, provavelmente, Rafael Martins no gol, Ludic na direita, Thales, Ronaldo Alves na zaga, Bidu no lado esquerdo, Bruno Silva e Rodrigo Andrade no meio, novamente. Regis como o armador, Bruno Sávio na direita, Todinho na frente e Júlio César na ponta esquerda. Júlio César, com bastante destaque nos últimos jogos, vem fazendo uma função, na minha visão, bem importante defensivamente, ajudando o Bidu, que é melhor ofensivamente do que defensivamente, então acho que esse equilíbrio é muito importante naquele lado. E o Bruno Sávio, quando quer jogar, quando tá afim, é um cara que pode mudar a história de um jogo junto com o Regis. O Todinho, ele se destacou muito nessa função no ano passado, junto com o Bruno Sávio até, fazendo essa dupla, essa inversão no meio do jogo. Cada jogo tem um esquema diferente, mas não vem agradando. Talvez uma sequência possa mudar isso? Pode ser, mas talvez coubesse uma mudança aqui, e nesse sentido, minha opinião, eu colocaria o Alanzinho, que o Daniel Paulista esqueceu, parece que não existe mais, acho que ele voltou para Santos, não está mais no Guarani, mas eu colocaria ele. Para mim, é um ótimo jogador para segundo tempo, ou quando entrou bem nas oportunidades que teve. Sim. E de modo que, no meu time, colocando ele, eu centralizaria o Bruno Sávio. Não é o Haaland da vida, não é o Careca, como vocês preferirem, mas é um bom jogador para fazer o pivô, para fazer essa movimentação, armar a jogada junto com o Regis, e não fica um cara paradão lá na frente e lento, que é o que o Todinho tá sendo. No começo do ano, o Bruno Sávio fez bem esse papel de pivô, sem dúvida. Até com o Felipe Conceição ele fazia esse papel muito bem, se destacou. E para mim eu faria essa mudança. Além disso, eu olharia com bons olhos uma mudança no Bruno Silva, no sentido de que, gente, a gente não pode ficar recuado com medo do Cruzeiro. Então, para mim, mesmo que não sejam posições iguais, comparando, eu colocaria o Índio como primeiro volante. Acho que a gente teria uma saída de bola um pouco melhor, com mais qualidade, né? Mais rápida, de modo que a gente acaba ficando mais ofensivo por criar mais oportunidades, poder construir um ataque mais rápido. E o Índio, para mim, não está longe do Bruno Sávio, do Bruno Silva, como na marcação. Falar que o Bruno Silva é muito melhor marcando do que o Índio, não concordo. Outra opção, que acho menos provável, até por não ter jogado, seria o Luiz Gustavo. Lembrando que ele também é volante, ele não atua apenas como zagueiro, que foi a posição que ele ocupou na última vez que passou pelo Guarani. Acho um jogador ágil, bem móvel, não é tão alto, talvez por isso eu prefiro ele ainda mais como volante, não como zagueiro, e acho que seria uma boa oportunidade, uma boa alternativa ao longo dessas rodadas, não só para amanhã, que a gente poderia explorar mais. Tirando isso, gente, é basicamente esse o time, não tem como mudar. A parte defensiva muito elogiada, mesmo com a derrota foi muito bem no último jogo, tanto o Thales quanto o Ronaldo Alves. Ludic, às vezes um pouco inseguro, erra um passe aqui, outro ali que dá para entender como um passe simples, que ele podia ter feito um pouquinho melhor. E o Bidu tem as suas qualidades, é um jogador diferenciado. Sendo assim, gente, é isso. Eu acho amanhã... Só um adendo aqui. Principalmente para Rodrigo Andrade e Regis. A gente já viu, principalmente no jogo contra o Curitiba, que os dois tiveram um desempenho um pouco abaixo e a gente viu que o Guarani jogou muito abaixo do que a gente joga, que a gente sabe que a gente joga, a gente já apresentou nessa Série B. Então, Rodrigo Andrade e Regis, um pedido aqui, entrem acordados,
atentos e vamos pra frente. Não fica dando passezinho difícil, como meu pai fala. Faz o fácil, faz o básico, porque não fica dando letrinha, essas coisas assim. Porque a gente precisa desse jogo, dessa Desses vitória de pontos. qualquer jeito. Às vezes ele exagera um pouco, né? Reclama demais, pouco parcial, talvez não. Mas é isso sim. Consequente, querendo, gostando ou não, o Guarani depende dessas duas peças, como o Marcelo falou. E quando elas estão abaixo, a gente tem um resultado, um desempenho inferior àquilo que a gente pode apresentar. Então, o pedido está feito, espero que vocês ouçam, que amanhã entrem ligados, vamos buscar esses 3 pontos. E, gente, de novo, obrigado aí pelo espaço, estamos substituindo o nosso pai. Espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, toda opinião é bem-vinda, ninguém precisa concordar com a gente 100% das nossas opiniões. Façam sugestões de escalação nos comentários também e sigam a gente no Instagram, no Arquibancada Guarani, que a gente está sempre postando lá os avisos de pré-jogo, pós-jogo, às vezes alguma live, alguma coisa que a gente queira fazer de diferente. Estamos sempre comunicando por lá. Então, novamente, muito obrigado pelo espaço. Agradeço, legal demais participar aqui com vocês. Espero vocês no pós-jogo. Fechou? Isso. Valeu, nação. Valeu!